Fala, galera, Danco e o Jean na área. Pois é, faz tempo que a gente não se vê, né não? Mas fiquem tranquilos que agora eu tô voltando pro canal, prometo. Dessa vez esse bilhete é verdade, beleza? Acho que é quase impossível alguém que acompanha esse canal não conhecer esse personagem do qual a gente vai falar hoje. Principalmente aqueles que tiveram sua infância nos anos 90, como eu aqui, há um carinho enorme por ele, que na verdade teve a sua origem lá nos anos 70, muito antes disso. E por uma razão até bastante corporativa, vamos dizer assim. Pois é, galera, eu tô falando dele, do homem, do mito, Wolverine. Para essa galera que, assim como eu, sentava na frente da televisão antes de ir para a escola e assistia o último desenho animado da TV Globinho, ver Wolverine como um dos personagens principais de X-Men, se não o principal, é quase unânime. E depois disso, a gente ainda cresceu com um carinho especial por Hugh Jackman, que interpreta o Wolverine desde os anos 2000. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu fico com o meu coração apertado quando eu percebo e lembro que o reinado dos grandes atores que fizeram os medalhões das principais histórias que a gente mais gosta tá acabando. Hugh Jackman, Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., todos esses caras já estão ali no fim de carreira no que diz respeito a esses personagens dos quadrinhos. Claro que como atores eles têm muito mais para entregar e ninguém tem dúvida disso. São atores talentosíssimos. Mas pensando no reinado dos personagens, acho que já esgotou, né? Para a maioria deles, na verdade, já esgotou. E eu fico até um pouco preocupado, porque não existe uma transição tão fluida assim para outros atores que possam interpretar com tanta grandiosidade, ou pelo menos que a gente não veja interpretando com tanta grandiosidade. Porque vale a pena lembrar também, né, galera? Esses atores, eles não começaram interpretando tão bem assim esses personagens como a gente vê hoje. Na verdade, eles começaram de algum lugar, porque era necessário começar para que se pudesse criar esse legado todo. E esse legado se consolidou, ninguém mais tem dúvida disso. Eu espero que a gente consiga novos atores para trabalhar com todos esses personagens que a gente tanto ama. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês alguns fatos, curiosidades e até alguns easter eggs sobre Wolverine, um dos personagens mais carismáticos da Marvel. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, não se esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho lá para vocês receberem as nossas notificações sempre que a gente postar vídeo novo por aqui. E já que você vai se inscrever, dá uma corrida lá no Instagram, @canal_resenha geek. Lá a gente tem postagem todos os dias e aqui no canal todas as quartas-feiras ao meio-dia. Não perca! Então fica ligado e chega de enrolação. Bora falar sobre Wolverine. Wolverine fez a sua primeira aparição nos quadrinhos em 1974, na edição 180 do Incrível Hulk. Ele surgiu, na verdade, como um nêmesis do Incrível Hulk. E a sua criação é creditada a Ray Thomas, o escritor Len Wein e o diretor de arte da Marvel na época, John Romita. Eu não sei se essa parte do conhecimento nerd tá na memória de vocês, mas na época, Thomas era o editor associado da Marvel, o que era, na verdade, um dos principais nomes da hierarquia da empresa. Inclusive, quando Stan Lee foi promovido a presidente da Marvel, o Thomas virou o editor-chefe, que na editoração é o cargo máximo que se pode ter. Numa entrevista na Inverse, uma das coisas que o Thomas comenta é que a sua principal missão quando ele assumiu esse posto dentro da Marvel era de expandir o legado da Marvel para outros territórios, para fora do território norte-americano, onde a Marvel já tinha uma atuação, já tinha expandido bastante. Então, entre aspas, seria mais fácil a Marvel expandir para outros países do que continuar tentando sua expansão dentro do próprio território americano, onde ela já tinha meio que encontrado uma linha limite do seu crescimento, ou os próximos passos do crescimento seriam muito mais difíceis do que se ela entrasse como empresa nova de quadrinhos e de alta qualidade em outros países. Nessa estratégia, Thomas explica um pouco que ele resolveu trazer um elemento de nacionalidade diferente para os heróis que ele estava criando. E assim surgiram personagens como o Banshee, como a Solaris, e o próprio Wolverine foi criado nessa leva de personagens com outras nacionalidades.
sendo que a dele especificamente é canadense. Parece uma estratégia meio fácil demais, uma coisa meio rasa, mas vamos lá, pessoal. Se vocês lembrarem da época que a gente jogava o Street Fighter 2 ou Super Street Fighter 2, ainda no Super Nintendo, vocês vão lembrar que a gente só escolhia realmente Ken, Ryu e no máximo Sagat. Mas para nós brasileiros, a gente sempre tinha que passar pelo Blanka, mesmo que não fosse tão bom assim jogar com o personagem. Então esse tipo de estratégia sensibiliza o público que recebe esse novo material. Falando em carisma, o personagem Wolverine foi inspirado num bichinho chamado Wolverine, ou aqui em português, carcaju ou glutão. Ele é um bichinho bem parecido na realidade com o Diabo da Tasmânia, no meu ponto de vista, tá? Tanto suas características físicas como psicológicas foram sim baseadas nesse bichinho. Se você olhar pro estereótipo ali do Wolverine, né? Ele é baixinho, peludo, nervoso, é um predador voraz e muito feroz. Numa entrevista, Roy Thomas disse o seguinte, abre aspas, eu tinha essa ideia mais ampla do que esse personagem poderia ser. Eu não sabia que ele era um mutante. Ele era apenas um personagem que eu sabia que era canadense. Escolhi o nome Wolverine, em português carcaju, porque era obcecado por animais quando era criança e sabia que os carcajus eram do Canadá. Quer dizer, eu não poderia chamá-los de moose, abre parênteses, alce em português, porque isso não soaria bem. Pensei em badger, que em português é texugo, pessoal, mas texugo também significa to annoy, irritar. Então eu também não gostei. Wolverine fazia sentido, mesmo que nem todos soubessem o que era um carcaju. John Romita, que iria desenhar o personagem, achava que Wolverine era o feminino de wolf, lobo em português. Loucura, né, galera? O Wolverine, então, ele foi criado com inspiração num bicho selvagem, mas ele teve a escolha do seu nome muito mais baseada na sonoridade e em tentar evitar significados que outras coisas tinham. Logo na sua primeira aparição, o Wolverine já tinha suas garras, mas elas ainda eram parte do traje. E durante a história do personagem, muitas formas diferentes de representar a garra e com histórias diferentes vieram sendo associadas até que tudo isso foi tomando a forma que a gente conhece hoje. E essa forma, na minha opinião, é bem legal. A primeira explicação, um pouco mais bem elaborada, sobre a origem das garras do Wolverine, dizia que na realidade isso tinha sido um implante e havia um canal dentro do braço do Wolverine para que aquilo fluísse para fora das mãos dele sem que machucasse. Tanto é que o uniforme clássico amarelo e azul, que inclusive foi o primeiro uniforme do Wolverine, tem algumas entradas, ou melhor dizendo, saídas, né? Nas mãos do Wolverine e na parte de cima das mãos do Wolverine, porque era de onde saíam as garras implantadas. No filme X-Men Origins Wolverine, é possível a gente ver cenas animadas que são espetaculares sobre a origem das garras de James Howlett, que é o nome oficial, o nome original de Logan. Eu acho essas cenas em que o James Howlett descobre as garras ainda de ossos, né? Cenas animais, assim, são uma das minhas preferidas de toda a série X-Men. Junto das garras, outras mutações de poderes foram sendo descobertas pelo personagem, como, por exemplo, os sentidos ultra aguçados, como de um animal selvagem, e também um fator de cura muito avançado, que faz com que ele tenha a capacidade de se curar de feridas bem complexas numa velocidade bastante alta. Isso faz do Wolverine praticamente um ser imortal. Mas voltando um pouquinho, os sentidos do Wolverine, como a visão, o olfato e a audição, são extremamente aguçados. Ele pode enxergar, por exemplo, com uma clareza perfeita e a distâncias muito maiores do que os seres humanos comuns, mesmo numa escuridão quase total. Sua audição também é aperfeiçoada de maneira bem similar. Então ele consegue ouvir a longas distâncias e com muito mais perfeição do que nós. Ele é capaz de usar o seu olfato para rastrear alvos por odor. Então é um olfato também super desenvolvido. Mesmo que o odor tenha sido corrompido, desgastado por outros fatores ou até mesmo por fatores naturais. Esse sentido permite que ele identifique mutantes que mudam de aparência física, por exemplo. Que afinal de contas, ele não está usando a capacidade de visão dele
para isso. Além disso, seus sentidos super aguçados acabam lhe dando uma capacidade que é praticamente como se fosse uma super intuição, um tipo de detector natural de mentiras, já que ele é capaz de sentir qualquer mínima alteração no batimento cardíaco ou até mesmo no nível de suor que a pessoa tem quando começa uma mentira. No entanto, a principal mutação original de Logan era que, ao longo do tempo, ele se transformaria muito mais em animal do que em ser humano. E é daí que vem o lado mais selvagem do nosso querido Carcaju, que em muitas cenas age como se fosse um animal acuado ou com muita raiva, que ataca para se defender e destrói aquilo que está ao seu redor, meio que tomado pela raiva. Mas pensem comigo, pessoal, no que é essa combinação de poderes e o que ela acaba trazendo para a vida do Logan. Ao mesmo tempo em que as garras, por exemplo, são suas principais ferramentas de defesa e ataque, toda vez que ele precisa acionar as garras, um novo corte, uma nova cicatriz é feita. Imaginem que as garras estão saindo de dentro do antebraço dele. Toda a musculatura dele já está cicatrizada, está tudo certinho. As garras saem, rasgam tudo de dentro para fora. Abrem uma cicatriz, abrem uma fenda entre os ossos das mãos do Wolverine. E quase que imediatamente todo esse ferimento é cicatrizado. Então isso acaba gerando uma dor eterna para ele, porque antes mesmo dele ter que recolher de volta, as suas feridas já estão cicatrizadas. Quando ele recolhe as garras, vai ferir tudo de novo, e esse ciclo se dá de maneira infinita, porque o Wolverine é o Wolverine, o cara tá lá para descer a mão em todo mundo. Logan convive com essa e com muitas outras dores desde praticamente sempre na sua vida. Além disso, os pesadelos o assombram, porque em vários momentos ele se imagina matando alguém por acidente com as próprias garras. E isso tem uma razão por acontecer. Há uma passagem em que ele realmente mata uma companheira de infância por acidente, que é a Rose. E toda essa questão da dor e dos pesadelos que ele tem fazem também com que o Carcaju seja bom de copo, se é que vocês me entendem. Não são raras cenas em que encontros ocasionais com o Logan se dão enquanto ele tá ali com a barriga encostada no balcão do bar, como é que a gente diz, né? E já prestes a cair de bêbado. Agora, o Wolverine full pistola, arma mortal, como a gente imagina toda vez que pensa no personagem, é aquele pós-eventos do arco de Arma X, de 1991, e que traz bastante referências da origem do personagem. Dentre elas, como ele adquiriu, vamos dizer assim, o Adamantium. O Adamantium foi introduzido no universo da Marvel em 1969, quando o Dr. Myron McLean, criador do Vibranium, aquela liga que compõe o escudo do Capitão América, estava tentando reproduzir o experimento em que ele conseguiu chegar até o Vibranium, mas ele não conseguiu. E aí, depois de algumas tentativas frustradas, ele chegou até aquilo que a gente conhece como Adamantium real, que é um metal quase indestrutível. A criação do Adamantium envolve a mistura de alguns elementos específicos em altíssima temperatura. Uma vez esfriado, o Adamantium é solidificado permanentemente na sua forma, tornando-se quase impossível moldar ou destruir essa liga metálica depois de fria. Foi esse metal que foi fundido ao esqueleto de Wolverine durante os experimentos do arco da Arma X. E isso acabou fazendo dele um dos personagens mais bestiais e casca-grossas do universo da Marvel. Mas aí, me conta, você concorda que o Wolverine é realmente o cara mais casca-grossa da Marvel? Você sabia ou lembrava de todos esses eventos do Wolverine? Que mais você diria que é parte importante da composição desse personagem que é tão querido por nós? Deixa aí nos comentários que a gente vai adorar continuar a resenha com vocês, beleza? E se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha com seus amigos, que isso ajuda pra caramba, pessoal, o nosso canal crescer e se desenvolver. E tudo que a gente mais quer é continuar produzindo o nosso conteúdo e continuar a nossa resenha com vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Fui!